Ser grande? brigada, né? Você acha que vai ficar pra um grande? Bahia, Vasco, Santos? Eu acho que essa última vaga vai ser bem brigada, né? E os outros três eu acho que estão numa situação já bem delicada, né? Coritiba, América e Goiás. Eu acho que esses três estão... Eu vejo o Bahia até, apesar de estar atrás na tabela, né? Mas eu vejo o Bahia num crescimento aí, principalmente com a entrada do Rogério Ceni, né? O Bahia não fez um jogo ruim sábado contra o Flamengo? Não fez. Ficou com o jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro, né? Não teve grandes momentos, mas assim, o segundo tempo matou muito cedo. O Bahia morreu muito cedo no segundo tempo, porque com 3, 4 minutos tinha um cara expulso, o zagueiro. Exato. E com 10, 12, 15 Tomou faz um gol. pênalti. Aí tomou Jogou gol. o segundo tempo todo com a menos, né? É muito difícil. Vamos ver, o Cuiabá começou muito bem, né? Eu Pode ia dar perguntar isso uma pra caída, você. né? O Cuiabá vai entrar na dança? Tem ciclos, né? O Cuiabá vai entrar nessa Eu dança? acho que pode. Eu acho que pode, principalmente se esses times estiverem crescendo, né? Vasco, Santos, né? O Inter e o Corinthians eu não acredito. O Cruzeiro, o Zé agora também deu uma entrada, deu uma crescida, né? O Zé também é um cara que conhece, Zé Ricardo, né? Conhece bem a competição. Eu acho que o Cuiabá, daqui a pouco, pode... Porque também tem uma situação emocional. A gente que vive ali, já viveu bastante isso aí de Série A. O time, quando ele não entra na zona o campeonato inteiro, se ele entrar na reta final, é a pior coisa que tem. O Cuiabá foi considerado aí sensação do campeonato e tal, mas não abriu tanta vantagem, né? Tem ali 5, 6 pontos da zona. Falaram que o Cuiabá ia brigar por Libertadores, mano. Exato, Então, eu acho que o Cuiabá, se ele começar a ter dificuldades agora, né? E entrar ali perto da zona de rebaixamento na reta final, o emocional conta muito, né? E até onde atrapalha, entre aspas, esse primeiro turno bom do Cuiabá, assim? Atrapalha, que eu digo, de, pô, parece aquela sensação que livrou. Claro que melhora o ambiente, mas... O quanto essa melhora de ambiente não pode... Não tô falando que aconteceu no Cuiabá especificamente. Mas o quanto essa melhora de ambiente não pode ser também levada pro lado que... Sei lá, pra não relaxar. Como é que faz pra manter o estado de alerta? Essa era a palavra que eu ia usar, né? Quando eu senti a tua pergunta, né? O perigo é causar esse relaxamento, né? Causar esse relaxamento, os elogios que vêm de fora, né? Time sensação. E aí, na reta final, porque ainda faltam aí 13 rodadas, né? 13 rodadas são 39 pontos em disputa, né? Muita coisa. E na reta final, você cair é perigoso. Ainda mais quando você vê gigantes ali como Vasco, Santos, né? Crescendo no momento certo ali, né? Visando a não queda, né? Para a segunda divisão, né? O Inter, você acha que entra nessa dança também ou você acha que o Inter vai livrar? Não, porque o Inter tem a parada da Libertadores, né? O problema é que o Inter não ganha no Brasileiro. O Inter faz uma Libertadores maneira, sensação, tá na semifinal... Mas no Brasileiro, o time do Inter não é assim. Não, mas eu acho que livra. Eu acho que... É o que eu falei ali, na minha cabeça. Coritiba, América e Goiás. É lógico que é muito difícil, faltando 12, 13 rodadas, dar uma opinião concreta. Mas eu acho que Coritiba, América e Goiás estão numa situação muito difícil. E a última vaga vai ser brigada ali. Bahia, Cuiabá, Vasco, Santos. E a camisa pesa, lógico que pesa, né? Sempre, né? Nessa reta final, né? Mas também, às vezes, pode pesar ao contrário. Porque os times grandes também, quando estão na zona, também a responsabilidade é ainda maior, né? Eu pergunto do Inter, porque o Inter só tem 29, né? Sim. E querendo ou não, assim, o Goiás já tem 26. O Goiás busca o empate hoje com o Botafogo, já vai 27. Exato. E parece não, mas assim, o Inter tá muito perto ali da... É uma vitória, né? Da confusão, ou uma derrota, exata. Vamos dizer que o Goiás empate hoje, né? Aí o Vasco fica na zona com 26, fica uma vitória do Inter, né? 29 ali. É que o Vasco já tá na zona de rebaixamento, né? Independente do que aconteça hoje ou no sábado, o Vasco entra na próxima rodada na zona de rebaixamento. Não. Entra, se o Goiás perder hoje, não. É porque o próximo jogo é Goiás e Bahia. Então, um dos resultados coloca o Vasco na zona. Não. Mas o Vasco vai jogar com o São Paulo para ganhar do São Paulo. Não, sim. Vasco porque o jogo do Bahia é às 4. Então, o jogo do Vasco é 6h30. O Vasco entra em campo à zona de rebaixamento. Sim. Porque independente do resultado que aconteça entre Bahia e Goiás... Eu não sabia que era Goiás e Bahia. Eu também não, descobri hoje de manhã. Independente do resultado que aconteça entre Bahia e Goiás, bota o Vasco na zona de rebaixamento, o Vasco se vencer... Por algumas horas ali. Sai. Porque se vencer, vai ultrapassar Bahia ou Goiás. O Vasco é sábado? O Vasco é sábado, 6h30. Se o Goiás não pontuar hoje, se o Goiás pontuar hoje, vencer, o Vasco não ultrapassa. O Vasco já entra hoje. Não, a briga vai ser boa aí, né? É ver se o Vasco e o Santos confirmam essa subida de produção, né? Que eu acho que tem tudo para confirmar. E aí deixar a briga para os outros. Né? Mas no caso do Vasco, por exemplo, vamos falar do Vasco rapidinho, já a gente vai falar mais do jogo, mas a gente analisando essa parada de tabela. Como é que é para um time de futebol, um time grande de camisa... Tava na zona de rebaixamento, afundado igual o Vasco. Aí, pô, ele começou a ganhar, respirou, saiu da zona. Sim. Uma rodada depois ele volta. Abala a confiança ou agora que saiu, já meio que sabe o caminho? Como é que é?
Não, esse trabalho tem que ser feito diariamente, né? Pelo treinador, pelos auxiliares. O Vasco tinha uma psicóloga que era a Maíra, né? Mas eu acho que saiu também, né? E não só no Vasco, né? No Santos tá numa situação bem parecida, né? O Santos saiu ontem, né? Mas aí perde o jogo. O Santos tem um jogo muito difícil no fim de semana também, eu vi ontem. É fora de casa... É Palmeiras. Palmeiras fora de casa, isso aí. Quer dizer, pode perder e voltar para a zona também, né? Quer dizer, todos os clubes vão estar sujeitos a isso, né? Então, o trabalho psicológico, o trabalho mental é fundamental, né? Não só nessa situação. Eu acho que o trabalho mental, hoje em dia... faz parte de todo o processo de todos os treinadores, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda dá muito pouco valor ao trabalho mental. Eu sempre falo que o grupo de futebol, de atletas, né, é como se fosse uma cadeira, né? Uma cadeira tem 4 pés ali, né? Você tem o pé que é o tático, o técnico, o físico e o mental. Qualquer um dos 4 que esteja mal trabalhado, né, da cadeira, né? Qualquer um dos 4 pés da cadeira que esteja ruim, a cadeira cai. Então, o mental é tão importante quanto o técnico, o tático, o físico. E essa questão de você estar na zona de rebaixamento, voltar, ela tem que ser trabalhada sempre. Eu acho que tinha até que sido trabalhada antes, muito possivelmente foi, né? De falar, nós temos um jogo difícil e tal. Se acontecer um resultado, isso aí não vai nos abalar. E eu acho que o Ramon fez ontem mesmo, o Ramon. Eu vi as declarações do Ramon boas também, depois do jogo, né? O Ramon Dias falando que estava com orgulho do grupo e tal e tal. Eu acho que é por aí mesmo. Né? E não é porque eu sou Vasco não, tá? Mas vendo o jogo de ontem, aí sem nenhuma emoção, analisando o jogo de maneira profissional mesmo, assim. Sim. Olhando o jogo, vamos deixar a emoção de lado. O Vasco ontem fez um jogo, ao meu ver, melhor que o do Santos no primeiro tempo. Saiu perdendo por 3-1 e acho que o segundo tempo não conta Tomou muito. 2 gols em 2 minutos, né? E eu acho que o segundo tempo não conta muito, porque depois que a expulsão aconteceu, o jogo acabou ficando muito bagunçado. O Santos com a menos, Vasco com a menos. Ver, o Vasco jogou melhor ontem. Se você for frio, né? O Vasco jogou melhor ontem do que contra o América no meio de semana. Eu ia falar exatamente isso. Então, acho que assim, apesar do resultado de 4-1, eu pelo menos saí com a sensação que foi um resultado... Só que 4-1 nunca é normal. Sim. Mas é um resultado, assim, que pode acontecer num campeonato. Tem dia que você vai jogar bem e não vai ganhar, tem dia que você vai jogar mal e você vai ganhar. Exato. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!